Olá, meus amigos. Vamos começar o nosso curso de Direito Empresarial e hoje a nossa primeira aula é sobre a evolução do direito comercial. Como a nossa disciplina começa como o direito dos comerciantes, passa a ser, na sequência, o direito dos atos de comércio e hoje pode ser chamada de direito das empresas ou direito empresarial. Então, o objetivo dessa nossa aula é passar para vocês como se deu essa evolução no tempo. Então, nós vamos falar um pouco da história, porque o direito comercial tem esse componente histórico. É um direito que está ligado à produção para o ser humano, para que bens e serviços atendam às suas necessidades. Então, vamos começar lá atrás, na época da Idade Média, na Europa, época do feudalismo. Portanto, nós estamos falando do século X na Europa, época em que, no regime feudal, as propriedades rurais eram as mais importantes posses do homem. E as pessoas se vinculavam à terra, e as pessoas produziam os produtos, os alimentos, os vestuários, tudo aquilo era para a própria subsistência e sua utilização. Portanto, esses feudos, essas propriedades rurais, elas eram autossuficientes. Um feudo produzia para si, para o grupo de pessoas que ali morava, um outro feudo também produzia para si, para o grupo de pessoas que ali habitava. Esses grupos de pessoas que habitavam os feudos, às vezes se encontravam, às vezes realizavam algumas trocas de mercadorias, de produtos para suas subsistências, mas eram trocas esporádicas. Essas trocas de mercadorias, de produtos, elas não eram feitas em caráter habitual, nem em caráter profissional, nem com fim lucrativo. Aquilo fazia parte, em alguns momentos, de uma mera troca para a subsistência, uma certa dependência de algum feudo em relação ao outro. Nesta época, portanto, até o século X, depois de Cristo, nós tínhamos então uma Europa fechada para si mesmo. Nós tínhamos uma época em que os mouros haviam conquistado algumas regiões da Europa, haviam fechado o mar Mediterrâneo e com isso a atividade comercial praticamente não existia entre os povos europeus e os povos de outros continentes. Isso começa a mudar com as cruzadas, com a expulsão dos mouros das regiões da Europa, com a abertura do mar Mediterrâneo. E com isso começa a haver, então, uma saída das pessoas das regiões internas da Europa. Essas pessoas começam, então, a emigrar e buscam outras atividades, começam a se interessar por outros produtos além daqueles que eram produzidos nos feudos. Isso, ao longo do tempo, vai gerando um interesse cada vez maior das pessoas nesta atividade específica de buscar produtos em outros locais e trazer estes produtos para várias regiões da Europa. Então, nós estamos falando aí de um momento em que uma parcela da população começa a se interessar por uma espécie de atividade que vai dar valor para a intermediação, em que as pessoas vão adquirir produtos em outras localidades para revendê-las na Europa. Então, nós temos um momento histórico, praticamente isso ocorre a partir do século XI, em que começa a se fortalecer esta classe de pessoas
interessadas na aquisição de mercadorias para revender em outras localidades. Essas pessoas que então faziam a intermediação de mercadorias são chamadas de mercadores. Então nós temos mercadores das mais variadas mercadorias. Temos os mercadores de lã, temos os mercadores de seda, temos também os mercadores de carne, tem mercadores de variados produtos. E isso, ao longo do tempo, vai fortalecendo essas pessoas, fortalecendo esses mercadores, que com seus interesses específicos, com as suas razões econômicas para impulso das suas atividades, começam a se associar. Então nós temos uma situação em que vários grupos de mercadores começam a se associar, começam a fundar as corporações de ofício. Nessas corporações de ofício, as corporações de produtores de tecidos, as corporações de alfaiates, as corporações de sapateiros, enfim, nessas variadas corporações, esses mercadores começam então a estabelecer regras, normas para o exercício da sua atividade. Como deve ser a produção, por quanto o preço deve ser fixado, para quem pode ser vendido, qual é a qualidade da mercadoria e assim por diante. Então, essas normas internas começam a ser sistematizadas e começam a ser aplicadas nos litígios entre esses mercadores que se associavam nestas corporações de ofício. Então, é neste momento que surge o direito comercial como um direito sistematizado, um direito que nasce para cuidar dos interesses da classe dos mercadores e um direito que se aplicava só aos mercadores. Então nós tínhamos um direito comercial subjetivo, apenas para aquelas classes de mercadores, um direito baseado nos usos e costumes daquelas classes específicas de mercadores. E em caso de litígio, os próprios associados elegiam os julgadores para aplicar os regulamentos das corporações de ofício. Então, era uma jurisdição própria, uma jurisdição que era exercida dentro da própria corporação, com as normas da corporação, baseadas nos usos e costumes dos mercadores. Muito bem. Onde é que nós temos o ápice disso? Nós temos o ápice disso na Europa, especialmente nas cidades italianas, em Veneza, Florença, Gênova, Verona, Siena, Pisa, cidades que se desenvolveram muito entre os séculos 5 a 15, em que havia, então, uma economia de mercado que passa a ganhar cada vez mais importância e que passa, portanto, a ter uma regra específica para essas atividades. Então, a característica que nós temos deste direito comercial é um direito comercial baseado nos estatutos das corporações, nos assentos jurisprudenciais, que eram decisões dos órgãos internos das corporações, aplicando os estatutos baseados nos usos e costumes. E é muito relevante trazer para vocês um trechinho de uma poesia que se refere àquele momento em que surge na sociedade feudal, que já está transitando para a sociedade burguesa, essa nova figura, não é? Nós tínhamos antes apenas aqueles senhores feudais, os vassalos, portanto nós tínhamos a nobreza, nós tínhamos o clero, e agora surge uma nova figura na sociedade, que é o mercador. Então vejam só esse trecho, que se refere àquele momento
histórico em que a sociedade, então, recebe essa nova figura que passa a ter uma importante atuação. Clérigos, cavaleiros, lavradores, mercadores e menestréis constituem um mundo ordenado. Os clérigos rezam pela comunidade, os cavaleiros guardam-na guerreando. E os mercadores, o que fazem? Os mercadores, eles trazem o que é necessário por dinheiro e boas prendas. Então, vejam, nesta figura, nesta passagem, neste cenário que poderia também ser pintado num quadro, nós temos essa figura do mercador. O mercador é aquele que traz as mercadorias em troca de dinheiro, não é? Em troca de uma remuneração, em troca de dinheiro e boas prendas. Então, aquilo é uma figura nova na sociedade. O mercador, o intermediário, aquele intermediário que adquire mercadorias num determinado local, não é? E vai depois revendê-las, não é? Então, por exemplo, nós temos aqui, não é, este pano. Bom, o que esse pano está fazendo aqui na nossa aula da evolução do direito comercial? Ou isto aqui, pimenta rosa. O que é isso? O que está fazendo na nossa aula de direito comercial? Na verdade, tecidos, seda, especiarias eram mercadorias que passaram a ser muito valorizadas na Europa pela burguesia, que cada vez mais queria se enobrecer, queria mostrar a sua sofisticação. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos uma exposição mostrando toda a produção artística de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci foi contratado em Florença por um dos governantes de Florença, porque esse governante queria mostrar todo o esplendor daquele momento, do Renascimento. E também a burguesia, tão enobrecida, enriquecida, também quer ter acesso a essas coisas diferentes, a produtos diferentes, quer ter acesso à prata, quer ter acesso à seda, quer ter acesso a especiarias. E então, cada vez mais as pessoas percebem que, para eventualmente conseguir obter um sucesso, um enriquecimento, conseguir um ápice na camada social, sair daquela classe ligada ao feudo, passam a se interessar pela atividade comercial, passam a se lançar na aventura do comércio. Então, aí que nós temos a primeira fase do direito comercial. Como eu disse para vocês, é muito importante lembrar, não é? Lembrar que esta primeira fase nós chamamos de a fase do direito comercial como direito dos comerciantes. Porque nós temos que lembrar da figura do comerciante, do mercador, não é? Que se aventurou, que iniciou aquela aventura do comércio, de se deslocar da Europa em direção a outros continentes, de buscar mercadorias, de levar essas mercadorias para a Europa e depois gerar um interesse comum, gerar as associações de comerciantes, que essas associações reunidas produziram normas estáveis, baseadas nos usos e costumes, e geraram, então, esse corpo de normas aplicável à atividade comercial. Esse direito comercial é um direito, portanto, subjetivo, é um direito corporativista, porque aplica-se àquelas pessoas que integram a corporação de ofício, é um direito profissional, ele foi criado para reger aquela atividade profissional, seja do açougueiro, seja do vendedor de sapatos, seja do alfaiate, seja do vendedor de seda, seja dos produtores de tecidos e assim por diante. É um direito especial, portanto, ele se aplica especificamente a essas pessoas e autônomo em relação ao direito civil ou territorial. Então, nós temos aí esta marca do direito comercial na sua origem. Muito bem. Então, estamos no século XV,
com essa produção normativa especial, subjetiva, corporativista, ao lado daquele direito civil tradicional. Mas essa burguesia enriquecida, essa burguesia que nasceu da intermediação, que nasceu da lucratividade do comércio, ela começa também a perceber que deve se aliar ao poder político que existia naqueles territórios, o poder político local. Isso vai acontecer em Portugal, isso vai acontecer na Espanha, isso vai acontecer na França, vai acontecer também depois, um pouco mais para frente, na Itália. Mas, basicamente, em Portugal e na Espanha, há uma grande coesão entre a burguesia e o poder político. E essa aliança estratégica, econômica, política, vai desencadear a expansão do mercado. Quer dizer, aquele mercado que inicialmente era regional, que depois passou ao mercado nacional, naquele território do país, ele passa, de repente, a ser um mercado oceânico. Por quê? Começam, então, as grandes navegações, Portugal contornando a África, querendo ir para a Índia, depois vem ao Brasil, Espanha também começa cada vez mais a vir para o Ocidente, não é? Tem as navegações de Colombo, começam a expandir, então a atividade comercial ganha uma importância cada vez maior. Isso vai fortalecendo essas monarquias nacionais e na França há uma ruptura. Há uma ruptura em que se define a partir de então que não deve mais haver um direito comercial baseado na pessoa do comerciante, que não pode mais haver um direito comercial que se aplique por força de um poder corporativo. Então, nós temos a Revolução Francesa em 1789, com aqueles ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Então, há um rompimento com aquela tradição até então existente de se respeitar as corporações de ofício, e uma lei francesa proíbe as corporações de ofício e diz, o Código de Napoleão, o Código do Comércio de Napoleão, diz, agora o direito comercial é o direito dos atos de comércio. Qualquer pessoa que praticar atos de comércio se sujeitará à disciplina deste Código Comercial. Então, eu não aplico a norma em razão da pessoa pelo fato dela integrar uma corporação de ofício. Eu aplico a norma comercial para qualquer cidadão que objetivamente praticar um ato de comércio assim definido por lei. Então, vejam, em França, não é? Nós temos, então, o Código de Napoleão, de 1808, que vai definir exatamente que agora o direito comercial não se aplica mais em função da pessoa, mas em função de prática de ato de comércio, um conceito objetivo. E aqui nós temos, então, né, o deslocamento do foco central do comerciante para o ato de comércio. Então, agora o direito comercial é o direito aplicável aos atos de comércio. É o ato de comércio praticado por qualquer cidadão. Basicamente, a preocupação aqui, na época, é que era o comércio um ato de intermediação, não é? Mas o legislador, naquela época, não se limitava ao comércio apenas com uma intermediação e a produção, entre a produção e o consumo. O legislador já antevia que alguns atos eram também de natureza comercial ou eram de natureza especulativa, como, por exemplo, atos de indústria, atos
financeiros. E o Brasil, isso é importante dizer, o Brasil em 1850 edita o seu próprio Código Comercial, o Código do Comércio do Império. E vai dizer o nosso Código Comercial que este Código Comercial se aplica a quem habitualmente praticar a mercancia. Mercancia é a mesma coisa que ato de comércio. Mercancia é definida no Regulamento 737 de 1850. Veja, do mesmo ano do Código de Comércio de 1850. Então, no Brasil, a partir de 1850, nós aplicamos a teoria dos atos de comércio. E quais eram os atos de comércio? Aí nós temos esta lista importante, que era uma lista prevista e que dava bem a ideia de que a intermediação era a alma do comércio e do ato de comércio e da mercancia. Veja, era considerada mercancia compra e venda ou troca de bens móveis para sua revenda. Era aquele ato básico do comércio, comprar para revender. Mas também era considerado mercancia, ato de comércio, operação de câmbio, trocar moeda estrangeira por moeda nacional. Banco, porque o que faz o banco? Faz comércio de dinheiro, pega dinheiro de uns para emprestar outros. Corretagem, corretor também, ele é, na verdade, alguém que especula na intermediação. E olha que interessante, o legislador já visualizava algo que logo na sequência passa a existir cada vez mais. As fábricas, os depósitos, as atividades de consignação e transporte, tudo isso tem natureza mercantil. Os seguros, os fretamentos, os riscos e quaisquer contratos relativos ao comércio. Então vejam, o nosso Código Comercial, não é? O nosso Código Comercial, ele adota a teoria dos atos de comércio. Então nós estamos lá em 1850, teoria dos atos de comércio, uma lista de atos, o Código Comercial só se aplicava àquelas pessoas. Nós temos aí uma grande figura, o chamado empresário do império. Vejam que já se chamava até de empresário, mas no fundo ele começa como comerciante e depois vira um industrial, que foi Mauá, o Barão de Mauá, não é? Irineu Evangelista de Souza. Mas o século XX, que é o século posterior à vigência do Código Comercial de 1850, é o século em que há um consumo de massa. E o consumo de massa exige produção em massa. E para produzir em massa é preciso haver uma organização. A atividade econômica organizada, então, passa a ser o foco do direito comercial. Não mais aquela atividade comercial simplesmente da compra e venda para revenda, da fábrica simplesmente que exercia uma determinada função econômica, mas o legislador passa a olhar a organização econômica, a organização necessária para a produção de bens ou serviços para o mercado. E como é que passa a ser chamada essa organização? Empresa. Essa palavra ganha, então, uma grande atuação, uma grande disseminação, passa-se, então, a falar em direito das empresas. E o Código Civil Italiano de 1942 traz a empresa como centro da disciplina do direito comercial. Então, não é mais o direito dos comerciantes, não é mais o direito dos atos do comércio, agora nós temos o direito da empresa. A partir de 1942, na Itália, o objeto do direito comercial, na verdade, é a empresa. É a disciplina da atividade de organizar a produção para o mercado, de produzir bens e serviços para atender às necessidades do consumidor. E no Brasil, nós fazemos algo 60 anos depois,
Em 2002, então na Itália em 1942 é adotada a teoria da empresa e só no Brasil em 2002 ela é reconhecida. E aí nós apagamos a teoria dos atos do comércio, nós refutamos e essa teoria, esse objeto do direito comercial baseado nos atos de comércio, e dizemos o seguinte, olha, o que importa para a aplicação do direito empresarial é o exercício da atividade empresarial, é a empresa. Este é o foco da disciplina. Então, a partir de agora, nós temos no nosso Código Civil a adoção da teoria da empresa, a unificação da disciplina das obrigações, porque é revogada a parte primeira do Código Comercial de 1850, não é? E nós temos uma definição de empresário. O código não vai definir empresa, mas vai definir empresário. Então, quando nós estudarmos a disciplina da atividade empresarial, embora sempre qualquer doutrinador refira-se à teoria da empresa como a teoria adotada pelo nosso Código Civil de 2002, não há no Código Civil uma definição de empresa, há uma definição de empresário, que nós vamos depois estudar, e nós vamos estudar também as características da empresa. A empresa, portanto, hoje é o objeto da nossa disciplina. Como se explora a empresa, como se dá início à empresa, quem é o empresário, quais as características do empresário, o que é o estabelecimento empresarial. Então, esse é o foco da nossa disciplina, o que são as sociedades empresárias. Portanto, hoje, o legislador não se ocupa nem da antiga figura do comerciante, que foi o início do código, da disciplina do direito comercial, nem dos atos de comércio, que foram superados também, historicamente. Hoje nós temos o direito da empresa, a empresa como objeto da nossa disciplina. E, com isso, nós podemos, então, mencionar que o direito empresarial, hoje, ele é o ramo do direito privado que vai cuidar das normas acerca do exercício dessa atividade econômica de organização da produção. Isso aqui, na verdade, é a empresa, é a atividade econômica de organização da produção ou comercialização de bens e de prestação de serviços. É, na verdade, o que está no artigo 966, que define empresário, e a partir da definição de empresário, nós trabalhamos com a definição de empresa. Bom, o que nós vimos, então, na nossa aula, que é a evolução do direito comercial? O direito comercial começa como um direito subjetivo, direito dos comerciantes, é um direito mercantil. Passa a ser um direito dos atos de comércio, vai reger os atos do comércio, tanto os atos praticados pelos comerciantes, industriais e também pelos bancos, mas numa acepção objetiva, e hoje ele é o direito das empresas, é o direito empresarial. Tá certo? Então, com isso nós encerramos a nossa primeira aula e depois continuaremos para estudar a empresa no Código Civil, a disciplina da caracterização do empresário. Muito obrigado pela atenção e bons estudos.